Anos 2000, o sinal da escola tocava e todo mundo já sabia, era a hora do duelo. Yu-Gi-Oh! Não era só um anime, era um evento cultural, uma febre que transformou cada intervalo numa arena de batalha de monstros de carta. E fala a verdade, né? Quem nunca ouviu aquele icônico "você ativou minha carta armadilha", então não viveu de verdade a era dourada dos duelos. Hoje vamos voltar no tempo para lembrar desse fenômeno que dominou a geração 2000 com duelos e monstros de cartas nas manhãs da TV Globinho. Mas antes da gente puxar o Exódia na mão, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, hype esse vídeo porque isso ajuda muito o alcance aqui no YouTube e claro, segue a gente no Instagram, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. A geração de 2000 e a febre dos duelos. Yu-Gi-Oh! Chegou no Brasil com uma dublagem carismática que marcou a memória de todo mundo, foi como abrir um portal mágico entre o mundo dos animes e a febre dos jogos de cartas. Não importava a idade, mano, a galera queria ser o Yugi, o Kaiba ou até mesmo o Joey. Duelar era o que importava. A TV Globinho e a saudosa Fox Kids foram o palco dessa loucura toda. E não parava na TV, tinha álbuns de figurinhas, cartinhas piratas de R$1 na banca, duelos improvisados na escola e até torneios em lojinhas de bairro. Quem viveu sabe, mano, era impossível fugir de Yu-Gi-Oh! Ele tava na escola, ele tava na rua, ele tava em casa, bom, tinha Yu-Gi-Oh! Em tudo que é lugar. Diferente de tudo que passava na TV dos anos 2000, Yu-Gi-Oh! Não se resumia a lutinhas ou poderes saindo das mãos, mano. Era estratégia, tática e cérebro trabalhando junto. Era um prato cheio pra quem curtia pensar, mas também pra quem queria ver monstros duelando, no meio de uma tensão dramática que só um anime japonês sabia entregar. Drama sobrenatural mais jogo real, duelos épicos narrados como se fosse final de Copa do Mundo. E o mais impressionante, o jogo funcionava de verdade na vida real. Você podia assistir Kaiba invocar o dragão branco de olhos azuis e no dia seguinte tentar fazer o mesmo com as cartinhas lá no recreio. Foi o primeiro grande anime a trazer para o público infantil e adolescente um sistema de jogo com regras complexas, efeitos especiais e invocações únicas, desde a invocação normal até a lendária invocação por fusão e a quase mítica invocação ritual. Claro, no começo ninguém entendia direito as regras, o anime adaptava de forma mais dramática e muita coisa ali não era como jogo oficial, mas isso não impedia a galera de jogar, todo mundo fingia que sabia o que estava fazendo e o importante era fazer seu monstro parecer o mais poderoso do mundo. O resultado, um fenômeno global, o anime alimentava o jogo alimentava o anime e assim nasceu a sinergia perfeita que nenhuma outra franquia na época conseguiu copiar com o mesmo impacto, polêmicas e mistérios. Porém, Yu-Gi-Oh! Não escapou do pânico moral que sempre acompanhava algo que fazia sucesso entre as crianças. Teve gente jurando que o anime era coisa do tinhoso, mano, por causa das cartas com nomes egípcios, símbolos estranhos e monstros das trevas. Se você estudava nessa época, provavelmente viu algum amigo que não podia mais jogar cartas de Yu-Gi-Oh! Porque seus pais juravam que esse anime era do mal. E nos bastidores do jogo, a proibição começaram a surgir também. Cartas como Exódia, Monstro Renascido e o Buraco Negro ganharam fama de apelonas e foram banidas ou limitadas em torneios oficiais. Era o equilíbrio do jogo tentando não ser destruído por combos absurdos que acabavam em apenas 2 turnos. Já no ocidente, a censura americana reescreveu boa parte da história. Sangue virou fumaça mágica, armas de fogo foram substituídas por dedos apontando ameaçadoramente. Cruzes e símbolos religiosos simplesmente sumiram e até diálogos foi alterado para remover referências sombrias, deixando algumas cenas completamente sem sentido para quem via a versão original depois. Essa mistura de polêmica, censura e proibições só aumentou o mistério em torno de Yu-Gi-Oh!, fazendo com que a série parecesse ainda mais proibida e fascinante para a molecada daquela época. E por trás de todo aquele universo de monstros, armadilhas e cartas brilhantes estava Kazuki Takahashi, o verdadeiro gênio criativo que com sua criação criou um anime/jogo inesquecível. Mais um detalhe curioso é que o mangá original de Yu-Gi-Oh! Não era focado somente em cartas. No começo a história tinha um clima bem mais sombrio e psicológico, com Yugi, o espírito do faraó, aplicando punições cruéis em pessoas más, usando jogos variados, muito deles até mortais. Era quase um Jogos Mortais versão shonen, tá ligado? Foi só no arco Duel Monsters que as cartas entraram em cena e foi aí que tudo mudou. O jogo fictício de Takahashi criou como parte da trama e fez tanto sucesso que os fãs começaram a pedir mais duelos. Resultado, o autor reconstruiu toda a obra para girar em torno do card game. Takahashi sempre disse que queria criar uma obra onde vencer não dependesse só da força física, mas sim de estratégia, inteligência e leitura do adversário. E isso deu muito certo porque abriu espaço para personagens completamente diferentes brilharem, de um garoto tímido como Yugi até um rival arrogante como Kaiba. Todos podiam vencer se jogassem bem. E sem querer, Takahashi acabou criando não só um dos animes mais icônicos da história, mas também o jogo de cartas mais vendidos do planeta, com milhões de decks espalhados pelo mundo todo. E o sucesso não parou somente nos animes não, mano. Yu-Gi-Oh! Marcou presença em praticamente todos os consoles da época, Game Boy, PS1, PS2, PSP e até PC. Cada lançamento trazia duelos épicos e aquela trilha sonora que ainda hoje arrepia, mano, nostalgia pura. Fora das telas, a febre tomou conta dos bonecos colecionáveis, camisetas, baralhos oficiais, cases personalizadas, tapete de duelo e uma infinidade de
produtos que transformaram o anime em um verdadeiro fenômeno de merchandising. E o mais incrível, mesmo depois de décadas, Yu-Gi-Oh! Segue firme e forte. Novas séries de animes, novos formatos de invocação e campeonatos internacionais que reúnem jogadores no mundo todo. O espírito do duelo nunca morreu, ele só ficou mais poderoso ainda. Mas você deve estar se perguntando por que não é mais tão falado como antes. Bom, Yu-Gi-Oh! Ainda tá por aí, como eu acabei de dizer, firme no cenário competitivo, mas pro público casual, a chama não brilha como nos anos de 2000, né? As novas mecânicas como pêndulo, link e até algumas regras mais complexas acabaram afastando parte dos fãs antigos, que preferiam a simplicidade e o ritmo dos duelos mais clássicos. Além disso, a falta de dublagem e exibição da TV brasileira cortou o acesso de uma nova geração que poderia ter se apaixonado pelo anime também. Mas mesmo com tudo isso, o legado permanece gigante, mano. Quem viveu aquela era guarda lembranças que não se apagam, porque a verdade era uma só, a nostalgia nunca perde um duelo, né? Mas me diz aí, qual carta era o seu xodó no seu baralho? Você era time Yugi, time Kaiba ou time Joey? Conta aí nos comentários a sua lembrança mais épica de Yu-Gi-Oh! Vale história do recreio, campeonato, cartas raras achadas lá na banca, vale tudo, mano. Comenta aí. É claro, deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram e hype esse vídeo aí se você tiver essa opção, beleza? Porque isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo e manter a nostalgia sempre viva. No mais, valeu por assistir até aqui, é nóis, até o próximo vídeo, fui!